nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem as tabelas das loterias, tá? Então é o seguinte, aqui eu peguei estou fazendo exemplo da Mega Sena, certo? Então eu fiz aqui os números que foram sorteados no concurso, coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os meus jogos: 1, 10, 14, 4, 3 e 2. Jogo 1, jogo 2, jogo 3. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar números sorteados. Aqui eu selecionei só pintei a célula, tá? Não tem nenhuma marcação, não tem nada. Só para destacar os números. Então nós vamos selecionar, ó, todo o intervalo do 1 ao 6 e vamos digitar aqui sorteio. Por que sorteio? Porque minhas fórmulas já estão todas travadas no sorteio. As fórmulas que nós vamos usar são essas. Senão não dá certo. Então sorteio. Se você estiver querendo fazer para Loto Fácil, então você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o 15. Você vai selecionar o intervalo inteiro até o 15 e digitar sorteio aqui também, tá? Para os outros jogos a mesma coisa. Então tá, feito isso, nós vamos fazer os jogos aqui. Se tiver 10 jogos, vamos selecionar os 10 jogos. Como eu tenho só 3 aqui, nós vamos selecionar os 3. Selecionou os 3. Aqui eu vou copiar a fórmula. Copiar a fórmula primeiro. Copiei. Selecionei. Lembrando, se tiver 10 jogos, seleciona os 10 jogos. Vem aqui em formatação condicional. Nova regra. Seleciono o último, usar a fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Marco aqui para ficar só a fórmula e digito a fórmula. Igual C, ou o que vai mudar? Se seu primeiro jogo aqui estiver começando no D4, você vai mudar aqui, em vez de ser o B7, que o nosso primeiro jogo começa na B7. Então se o seu estiver começando na D4, você vai pegar e marcar aqui D4. Só isso, o resto fica sempre igual, não muda nada. Por quê? Porque aqui ele vai começar a procurar. Nós marcamos todo esse intervalo. Ele quer saber onde que ele vai começar a procurar. Se a gente colocar o C7, ele vai começar a partir daqui, ele vai deixar aqui para trás. Então tem que ser o primeiro número do primeiro jogo. Aí ele vai fazer uma comparação com os sorteados, o que tiver igual ele vai pintar, tá? Então aqui no caso, eu já tenho essa formulação, mas vou por outro. Aqui eu vou pintar de verde, ok? Aí ó, ele vai pintar de verde. Então todos os números que corresponderem com os números sorteados dentro dos jogos, ele vai pintar de verde, certo? Ó, se eu mudar aqui o 2, pintou de verde. Se eu mudar o 14, pintou de verde, certo? Então aqui, vou por 3, vou por 15, 23. Pronto. Então tá certo. Aqui nós achamos para selecionar os que estão iguais aos números sorteados do concurso, né? Aí, aqui eu fiz o seguinte, para saber como é que está saindo nos últimos concursos, mais par, mais ímpar, eu selecionei os últimos 3 concursos aqui, certo? Então aqui os números sorteados do concurso 112. Então que fórmula que nós vamos usar? Nós vamos usar essa fórmula aqui, soma produto, somar produto. Então você vem aqui, aperta o sinal de igual e digita somar produto, mod, parênteses, mod, parênteses. O que vai mudar aqui? Se o seu tiver em outra letra, você só vai mudar esse intervalo. Como no meu caso aqui ele está no M7, então ele começa no M7 e termina no R7. Tá? Se o seu tiver em outro, você só muda essa parte. O 2.2 você deixa igual. Tá? Enter. Achou 4. Para copiar para os próximos concursos, você podia ter aqui 10 concursos copiados. Você só seleciona a célula e arrasta para baixo que ele vai copiar as fórmulas. Agora para saber o par, nós vamos usar essa fórmula aqui. Então igual, só que no meu caso aqui ela já tá montada, né? Então igual conte.valores, mesma coisa. O que você vai mudar se o seu não começar na M7? Você vai mudar só aqui esse intervalo e aqui fecha o parênteses, você põe o menos o número que deu do ímpar aqui. No caso aqui nosso está no T7. Então ele vai somar todos esses aqui menos o T7. Se o seu for no caso da Loto Fácil, vão ter 15 números, né? Então você vai os intervalos de 15 números mais menos um só, que vai ser o menos o ímpar. Então aí damos enter, 2. Vamos confirmar que só tem 2 pares. 1, 2. Esse aqui vamos ver se só tem um ímpar. Um ímpar.
Esse aqui também um ímpar, vamos ver, aqui ó, 39. Aí para só marco, seleciono a célula, arrasta aqui o cursor para baixo, ele já vai copiar a fórmula para os outros, tá? Agora é o seguinte, vamos dizer que você tem 50 jogos aqui, para você já não precisar ficar contando aqui as células que ele pintou, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó, Cont C, tá? No caso eu já deixei aqui pronto. Então, o que que vai ser? Vai ser igual Cont C, entre parênteses sorteio, por quê? Porque ele vai procurar no sorteio o que tiver igual a essa primeira célula aqui. Então, se dentro do sorteio tiver igual no seu, se o seu primeiro jogo tiver na B4, você vai pôr aqui B4. A única coisa que você vai mudar é isso. E se você mudou o nome do sorteio aqui dessa formatação aqui desse intervalo de células, né? Então, no caso aqui B7. Então ele vai procurar dentro do sorteio se o B7 está em algum número igual o sorteio. Tem. Como ele achou aqui, ele marcou 1. Aí vamos selecionar e arrastar a fórmula até o final. Então, como o primeiro tem, ele marcou 1. O segundo não tem, ele marcou 0. O terceiro não tem, ele marcou 0. E assim sucessivamente. Pode ver, não importa a ordem. Ó. O 3 está aqui, ele viu que tem o 3 dentro do intervalo sorteio. Então ele marcou 1. Tá? Beleza, copiamos, vamos dizer que nós temos, aqui no caso nós temos 3 jogos, né? Então selecionamos todo o intervalo e copiamos as fórmulas. Se você tivesse 10 jogos, era só copiar até dar 10 aqui. Então tranquilo. Agora para a gente não ficar contando aqui, como que eu fiz? Eu peguei e usei essa fórmula aqui, soma. Então aqui no caso eu coloquei aqui do lado, igual soma. Somei esse intervalo. Então tudo que tiver 1 ele vai somar, né? Então 4. Ó, 1, 2, 3, 4. Tem 4 acertos, então nesse jogo a gente fez 4 acertos. Seleciono a célula e copio a fórmula para baixo. Aqui no caso, como só acertou 2, ele marcou 2. Aqui como ele acertou todos, ele marcou 6 números. Só que no caso, ele ia ficar sem a célula tá colorida, né? Como que a gente faz para colorir? Vem aqui, seleciona todas as células, os números aqui, vem em formatação condicional, realçar regras das células, é maior do que. Como a Mega Sena acerta, pinta a partir de 4, então aqui nós não podemos deixar o 4, nós temos que deixar o 3. Porque se nós deixarmos o 4, ele vai selecionar só para cima de 5. Então, para pintar, escolhe a cor do preenchimento que você quer. Ah, eu quero verde. Então, acima de 3 ele vai pintar, ó. Porque se você deixar 4, ó, tá vendo? É que ele pegou outra regra minha que estava ali com pintada dessa cor. Então sempre aqui, ó, 3, maior que 3. Se você estiver fazendo da Loto Fácil, você coloca maior que 10, porque dele começa a pegar a partir de 11. Aí. Aqui se a gente mudar, ele já altera automático. Então é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês aí. Talvez tenha um jeito mais fácil de fazer, mas esse foi o jeito que eu achei aí depois de muita procura na internet e que reúne tudo que eu preciso. Então um abraço a todos e fiquem com Deus.